Olá, estamos aqui para gravar mais um podcast para você. E sim, sou a Janaína Goston, do Alimentação Saudável, que foi da Rádio CBN, e agora segue aqui com Nutrição, Esportes e Saúde, esse podcast, JanaCast, que traz um assunto hoje muito polêmico, né? Dentre eles aí algumas questões sobre emagrecimento, mas quem manda mais, né? Dieta ou exercício, sempre me perguntam isso. Tem aquela história assim, a dieta 70% a mais contribui do que para o emagrecimento do que o exercício. E aí é óbvio que eu trouxe uma especialista de peso aqui, minha querida amiga Deise Mota, que está aqui comigo, profissional de educação física e pedagoga, graduada em pedagogia e educação física, com licenciatura e bacharelado. Tem mestrado em atividade física e saúde, doutorado em fisiologia com período sanduíche na Alemanha, no MDC Alemanha, pós-doutorado em Ciências do Esporte. Atualmente ela é pesquisadora do IATS e Telesaúde da UFMG. Também é diretora científica da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e membro da Câmara sobre Assuntos de Academia e Afins do CREF. E, obviamente, ela não citou, porque ela é modesta, mas ela é colunista da Rádio CBN, na coluna semanal Vida Ativa. Já fomos colegas de coluna na Rádio CBN, com a nossa querida âncora Shirley. E é gestora e criadora do perfil Ciência do Exercício, um perfil maravilhoso, onde as pessoas de todo o perfil acessam, que se interessam por evidências científicas de qualidade de uma forma leve, né, Deise? Que te conhece e acessam mais facilmente. Essa está aqui, minha querida amiga Deise, que a gente tem um elo, uma afinidade muito importante. E é óbvio que esse podcast, o JanaCast, que traz a nutrição, esportes e todos nós temos interesse em saúde, a gente vai discutir quem manda mais na hora de emagrecer, dieta ou exercício, mas, para quem não sabe, eu e a Deise, a gente discute muitas questões nos bastidores. Seja bem-vinda, minha querida amiga. Ah, eu que agradeço o É uma honra convite. te receber aqui com esse currículo de peso, né? A gente sabe que você tem não só conhecimento em atividade física. Sabe o que eu queria saber? Primeira coisa, o que te levou uma pedagoga a fazer educação física? Como é que veio essa relação com o exercício? E queria que você falasse um pouquinho da ideia do perfil do Ciência do Exercício, que tem muitos seguidores. Fica a dica para você seguir em Ciência do Exercício. E o objetivo do seu perfil, como é que ficou? Então me fala o que levou essa pedagoga a fazer Na educação física. verdade, quando eu fiz vestibular, né, na minha época, né, eu tenho mais de 20 anos de formada, eu fiz para pedagogia porque eu achava muito legal ensinar uma criança ou um adulto a ler e escrever, sabe? Alfabetizar, essa questão do letramento, da alfabetização. E aí, quando eu passei praticamente nos dois com um intervalo de seis meses, né? Porque eu fui para o ENG e aí eu passei para o segundo semestre. Então, eu entrei na educação física antes. E aí, quando eu comecei, comecei a fazer a educação física antes, eu falei, quem sabe eu junto alguma coisa aqui? E eu tentei trabalhar com criança na área de educação física escolar, Uhum. fazendo estágio numa escola, mas não deu certo, Jana. Eu falei, gente, a pessoa tem que ter o dom, né? Aham. E as crianças estão ali o tempo todo te testando. Eu gosto muito de criança e tudo, mas não consegui fazer essa junção. Sim. E aí eu acabei indo mais para a área de musculação, que era onde tinha mais. E é onde eu mais me identifiquei, porque eu Aham. fiz iniciação científica com o Kellerson, que até hoje a gente é super amigo, a gente mantém a amizade, né? Ele foi meu orientador no TCC também, e também fui bolsista de iniciação e de extensão, né? Então acabei indo para a área de fisiologia, me apaixonei pela fisiologia, que não tinha muito a ver com a pedagogia, mas eu acabei formando durante a faculdade, eu perdi minha mãe, então nessa época eu tranquei pedagogia, porque não consegui seguir com os dois cursos. Na época eu fazia educação física de manhã, pedagogia à tarde e fazia um estágio à noite na Fórmula, que era uma academia que É, tinha na sim. Savassi. Mas ainda bem que você identificou isso antes, né? Tipo assim, esse dom para criança, por exemplo, eu dou aula para nutricionistas, né, no curso, e eu falo, gente, a área da materno infantil, ela é extremamente rica, mas você precisa ter esse dom. Precisa. E que bom Não que você, basta mas você gostar. passou por aquilo para identificar, né? Exato, exato. E se encontrou aí numa, né, na academia,
na questão, né? Seja academia em si, É. o próprio nome, mas também Nas na duas universidade, academias. né? Nas 2 academias. E aí, como é que veio a ideia do Ciência do Exercício na sua vida? Porque eu lembro que isso tomou uma dimensão na pandemia enorme. Mas como é que veio essa ideia do Ciência do Exercício, esse perfil, que é tão maravilhoso, assim? Então, primeiro que eu até tenho algumas atitudes dentro do perfil que até diminuem o alcance do perfil. E, assim, em termos de alcance e número de seguidores, meu perfil nem é tão grande assim, perto de outros Não, perfis. modesto. Mas eu queria falar que os meus seguidores, eu tenho seguidores, assim, de extrema Fiéis, né? qualidade. Fiéis também, né? Seguidor, não é quantidade, é qualidade. Por exemplo, Sim. você, minha seguidora de altíssimo nível, tem vários cientistas que seguem o Claro. perfil. Então, assim, eu sei o que talvez vai me dar um alcance maior, né? Nesses 5 anos que eu tô lá no perfil, eu sei o que eu posto que talvez me traria mais seguidores. Mas muitas vezes eu posto coisas que eu sei que são importantes ser postadas e que não vão ter, não, as pessoas não querem saber, mas eu falo, não, eu tenho que Mas postar você sobre isso. criou uma identidade no seu perfil que gerou essa atração por profissionais e pesquisadores que se identificam com isso. Eu até acho que é importante a gente ressaltar aqui que nós duas estamos conversando no JanaCast de maneira informal. Quem quiser ver nossa palestra para a gente citar os artigos, vai assistir a gente em outro cenário. E Sim. lá no seu perfil você fala com evidências científicas, então realmente não é todo mundo que você consegue alcançar, todo tipo de pessoa, mas você conseguiu atrair esse indivíduo que tem interesse por esse assunto de maneira leve, que eu acho, porque você tem uma habilidade com a tecnologia, já me ajudou várias vezes, inclusive, fazendo posts e de maneira tão rápida, né? Que eu sei ser uma nutricionista, uma professora ótima, mas eu fico limitada ali na área e você conseguiu correr atrás disso. Então, eu acho que você tem uma versatilidade de multitarefas que agregou muito no seu currículo e que não é só, né, estar na universidade fazendo pesquisa. Você é uma pesquisadora, mas você tem um plus de características que eu acho que é muito importante a gente falar aqui, que realmente agrega pessoas para que acompanhem o seu trabalho. E eu acho que isso é muito importante. O objetivo principal que você tem hoje no Ciência do Exercício, qual que é? Para a gente poder Então, entrar no nosso belíssimo assunto e é, polêmico. você me perguntou até de onde surgiu essa ideia, É né? E isso. no começo surgiu porque eu sempre gostei muito de ler artigo científico, né? Aham. Sempre gostei. E aí tinha muito artigo que eu falava, gente, as pessoas precisam saber disso, né? E aí eu comecei e postava a capa do artigo em inglês e colocava lá o resuminho do artigo. E aquilo não gerava alcance nenhum. As pessoas não leem inglês. Isso é um fato, a Isso é um maioria fato. das pessoas. E aí o que me fez tornar uma referência, digamos assim, um perfil referência? Uma das coisas que eu coloquei como meta era divulgar artigos recentes. Não que eu não ache importante artigos antigos, Uhum. mas eu quero ser um perfil que a pessoa entra e fala: Tá eu estou me atualizada, né? atualizando aqui. Isso. Inclusive, tem um professor lá de Brasília que falou assim: eu me atualizo seguindo o perfil da Daisy. E é Imagina, um verdade. cara que tem mestrado, doutorado, pós-doc Sim, fora, nos Estados Unidos, ele fala: eu sigo ali por quê? Porque sai uma coisa ali, ela posta é e tal. verdade. Mas eu também, na pandemia, o meu projeto de doutorado, eu trabalhei com um animal que ele era nocaute. Trabalhei com mais de um animal, mas um deles, o que é nocaute, né? Explica o que é o nocaute para as Ele pessoas. tem uma baixa expressão de uma proteína, né? Então, é nocauteado esse gene, e aí esse nocaute desse gene é como se Fosse nocauteasse esse gene. bloqueasse ele, né? Isso. Exatamente. E aí, qual que era essa proteína? O receptor do coronavírus, por coincidência. Na verdade, meu marido já trabalha com esse sistema, que é o sistema renina-angiotensina, que acho que todo mundo aí da área da saúde vai conhecer por causa da regulação da pressão. E aí, como no começo da pandemia, eu vi que o receptor era o mesmo receptor de um animal que eu já tinha trabalhado, de um sistema que eu já estava estudando já há alguns anos, né, uns 6 anos pelo menos, eu comecei a ler os estudos sobre, né, a pandemia, sobre o coronavírus, Foi sobre o mesmo. SARS-CoV-2, que é o vírus que liga nesse receptor que chama ECA2. E todo mundo confunde, porque todo mundo acha que é ECA, porque a gente A tem enzima vários conversora. medicamentos que são inibidores de ECA para tratar a Aham. pressão, né? Mas é ECA2, é uma enzima Ah, tá. homóloga. E ela tem uma ação totalmente diferente da ECA. Ela diminui a pressão e não aumenta. Tá. E aí eu comecei a estudar sobre isso, e quando começou a vir as coisas da pandemia,
eu via algumas coisas e falava, não é ECA, é ECA 2. E eu ia lá e fazia um vídeo, gente, não vamos confundir e tal. Porque no começo teve gente, não sei se você lembra, que até falou que era para parar de tomar remédio de pressão, porque seria ter um aumento de risco, e a gente sabe que isso não existe, né? E aí na pandemia que eu comecei a, tipo, fazer mais vídeos e tal. Mas depois, Jana, o perfil, principalmente depois que eu entrei lá na Rádio CBN, com a coluna, eu busco hoje alcançar outro público. E aí vem uma dificuldade enorme que para todo cientista, você também, que é uma cientista, né? Que é, poxa, pensa, eu pego um artigo, às vezes, de 10 páginas. Sim. Eu vou escolher o que eu vou falar daquele artigo. Será que eu não estou dando um viés de falar o que eu acho importante, né? É verdade. E aí, eu sempre coloco a referência, porque eu acho importantíssimo a pessoa pegar o artigo e ler. E eu sempre falo, gente, pega o artigo e lê. E aí vem aqueles comentários das pessoas, eu falo, lê o artigo, porque ali são 2.200 caracteres. Sim. E mesmo quando você tem o carrossel lá, que são 10 figuras, você não consegue pôr tudo, né? E aí eu falo, ai, será que eu não tô pondo um viés meu e tal? Então, assim, eu tomo muito cuidado com isso. Tem artigos que eu falo, eu podia ter divulgado de uma forma muito mais sensacionalista. Eu falo, não vou. A pessoa... É isso aqui que eu acho que é importante e tal. Tem outras coisas? Tem. Mas eu até hoje, eu me sinto meio mal. Às vezes, quando eu divulgo um artigo, que tem muitas outras coisas, e eu escolho uma para falar. Mas isso eu entendo esse desafio interno, porque também quando a gente dá aula e palestra, quando a gente vai falar sobre jejum intermitente, eu poderia colocar numa aula tudo que for a favor, tudo que for contra, e às vezes a gente ser tendenciosa, né? Mas eu acho que o mais importante é você ter consciência, é o que você está falando, você tem consciência de que você pode estar sendo, então para isso você já tenta pôr um freio. E o ideal é que a gente pondere os dois lados, eu acho sempre, né? Então eu acho que você faz isso muito bem feito. É óbvio que pode existir alguém que tenha, porque hoje a nutrição, assim como o exercício físico, eles têm esse lado, parece que as pessoas querem colocar uma dicotomia das coisas, e sendo que a gente está falando de coisas que são multifacetadas, nunca vai ter o lado A ou B, vai ser inúmeros fatores. O próprio nosso corpo, né? A reação nunca de A a B só e para naquilo. A gente tem números. Então, assim, eu acho que você faz isso muito bem feito, tá? Não precisa você ficar. Os desafios de falar. Eu sei. E a gente, que fomos colunistas, né? Da rádio, a gente trabalha na pressão de falar ao vivo, na questão de sermos assertivas, com responsabilidade, respondendo a dúvida imediata que vem de surpresa muitas vezes, e numa pressão de tempo, né? Então, nem sempre a gente vai conseguir falar todas as palavras bonitas ou fazer o nosso raciocínio melhor. Mas por isso que a gente tem um segmento, né? Eu acho maravilhoso. Bom, eu queria partir para o nosso assunto, Daisy, sobre quem manda mais na hora de emagrecer. Emagrecer é um assunto que gera muitos podcasts, né? Mas a gente está sempre conversando sobre isso nos bastidores. E é o que eu falei, a questão da dieta e o exercício. Muitos pacientes têm a dificuldade, a gente mesmo, as pessoas acham que a gente não tem dificuldade, né? Que a gente eu sou nutricionista, não tenho dificuldade com alimentação, que eu não passo aperto, e claro que a gente tem os nossos desafios de final de semana e tudo mais. Mas quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando de um balanço energético negativo que se cria, que ou você pode utilizar o exercício para gerar esse balanço energético negativo, né? Eu gasto mais, ou eu posso gerar esse déficit calórico com alimentação, ingerindo menos e gastando mais, né? Obviamente que algumas pessoas não conseguem equalizar isso, precisam da nossa ajuda, mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, primeiro, o que você pensa sobre isso? Quando alguém te pergunta, que é uma coisa eu falar no meu ponto de vista da alimentação, mas quando te pergunta, e aí, Daisy, exercício manda mais, a dieta manda mais para emagrecer? O que você fala, assim, de pronto para a pessoa? Olha, a gente até abordou isso na coluna, né? E, na minha opinião, eu acho que depende muito da pessoa, né? A gente estava até comentando assim, se for uma pessoa que já tem uma alimentação super de qualidade e tudo mais, e não faz exercício, talvez para ela o exercício vai ter um papel mais determinante do que a alimentação. E também o contrário, se a pessoa, por exemplo, já faz muito exercício, mas a alimentação dela tá ruim, talvez para ela ajustar a alimentação vai ter um efeito melhor. E eu acho que tem outros fatores também genéticos, né? Fora que, quando a gente fala em emagrecimento, a gente fica pensando sempre que
falar que uma pessoa emagreceu é elogio, né? E eu acho engraçado que às vezes as pessoas vão fazer exercício e aí fala, eu matriculei na academia, ou eu comecei a correr, a pessoa fala, mas você já é magra, para que você está fazendo exercício? Como se o exercício só fosse para para emagrecer, isso, né? Inclusive saiu um artigo na JAMA, agora em janeiro, mostrando que o diagnóstico de alguns tipos de câncer precede a perda de peso de mais de 10%, uma perda que não é intencional. Então, a gente tem quadros que a perda de peso também não é associada à saúde, é o corpo já com algum sinal ali de que tem alguma alteração metabólica, né? E no caso, é o câncer, o tumor, que vai alterar esse metabolismo e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem casos e casos. No estudo com exercício, a gente tem uma dificuldade enorme de ter o grupo controle. E com a alimentação também. Mesma coisa. Porque a pessoa sabe o que ela está comendo. Uhum. Quando você está testando um remédio, uma vacina, você vai dar a injeção lá, ela não sabe se é salina ou se tem um princípio ativo. Agora, na alimentação e no exercício, se você está no grupo controle, você não está fazendo exercício. Você sabe que você não está fazendo exercício. Sim. Você está no grupo intervenção, você está fazendo exercício. E aí vem a questão, né, Jana, que, por exemplo, quando você faz exercício, muitas vezes você melhora a sua alimentação. É verdade. E quando você está comendo melhor, talvez... Você fala, não, eu tô comendo direitinho, vou fazer exercício para eu dar, né? Só isso aí já é um fator importante. Como é que você controla isso num estudo, né? Sim, mas outro dia eu estava lendo um trabalho falando justamente de 2 grupos de adultos com sobrepeso. Eles estavam avaliando o comportamento e estilo de vida desses indivíduos. E na questão daqueles que ingerem mais caloria, ou seja, um grupo estava fazendo restrição calórica, outro grupo só exercício, mas ambos no final de semana ingeriam muitas calorias no final de semana, que é o que acontece com a maioria das pessoas no dia a dia. E aí foi muito interessante porque o grupo que fazia a restrição calórica deixava de perder, mas ainda conseguia manter aquele peso ali. E o grupo que fazia só exercício, eles ganhavam. Então, assim, o exercício, às vezes, dependendo, né, nesse trabalho especificamente, ele não conseguia ser suficiente para garantir essa perda, porque, às vezes, o excesso das pessoas é tamanho no final de semana que você pode gerar um déficit aqui, mas o aumento da caloria, às vezes, é tão importante que mesmo se ela fizer só exercício e não tivesse a dieta... Então, quando me perguntam, às vezes, essa questão, o que manda mais, não tem como a gente... falar que a responsabilidade é maior de um de outro. É óbvio que é igual a gente estava conversando. Muitas vezes, na sua rotina, você não consegue encaixar mais o exercício para gerar um déficit maior. Uhum. E eu acho que existe uma supervalorização, até porque é tão difícil, às vezes, para algumas pessoas se exercitar, que aquele esforço físico faz com que a pessoa assuma que ela gastou muita caloria. E aí ela pode comer, né? E ela pode comer. E muitas vezes não é tanta caloria que se gasta. Mas a gente tem que pensar, então, o quê? Nos benefícios que o exercício gera. E eu queria que você falasse, assim, quando a gente fala exercício é o remédio, né? Quando você entende que ele é um remédio que precisa ser feito porque corpo parado não é legal, você precisa movimentar, tirando esse estigma de que as pessoas pensam que é só caloria que se perde, eu tenho que paguei, né? Tá pago hoje e tudo. O que você falaria para as pessoas? Como é que você fala hoje? Porque assim é muito fácil eu vender nutrição quando eu gosto do que eu faço. E eu sei que você tem paixão pelo que você faz, né? O que você fala nesse contexto hoje, desse exercício? Não vamos pensar, então, gente, não tem essa de 70% de dieta ou não. Como é que você fala? Porque a gente acredita muito na relação dessas duas coisas. E a gente vê hoje a fila do remédio, a fila da busca pelas cápsulas milagrosas, pelas clínicas que oferecem soroterapias, enfim, cheias, mas muitas vezes a pessoa não faz o que ela precisa estar fazendo, que seria alimentar melhor. E alimentar melhor não é fazer restrição necessariamente drástica, né? Com inúmeros métodos. E às vezes treinar se matando, né? Eu acho que também tem muito isso, a pessoa entende assim, mas a gente estava falando agora há pouco sobre isso, eu não consigo treinar mais, então onde que eu vou ter que tentar? Colocar uma parcela, um pouquinho de responsabilidade na alimentação, né? Como é que você falaria isso para as pessoas, então? Como é que você daria um conselho ou explicaria pra gente essas questões, né? Esse termo, exercício remédio, eu sou contra. Você é contra? Eu sou particularmente contra. E eu vou explicar por quê. Inclusive, eu fiz um post sobre isso, que foi um artigo de opinião, de revisão, que ele fala que o exercício é muito mais que remédio. E aí ele coloca como se fosse um foco de luz, assim, tipo remédio na pessoa que está com doença e o exercício, pegando a pessoa que já está com alguma doença, alguma condição, e a pessoa que não está, porque ele previne. Uhum. Então,
na minha opinião, exercício é mais que remédio. Quando a gente fala remédio, a gente acaba medicalizando o Né? exercício. Então, aí a gente já vai para aquela coisa, né, de que eu tenho que ir no médico para poder fazer exercício. Será? Não. E aí entra até em algumas discussões que a gente tem visto muito, né, com relação a exame pré-participação e tal, enfim. Mas, de um modo geral, o que acontece? Antes, o exercício era visto ele era mal visto, porque a pessoa que fazia exercício e que se preocupava em ir para academia, ela era vista como uma pessoa fútil, uma pessoa que cuidava só do corpo. Sim. Então, você falava assim, poxa, aquela pessoa lá, tá todo dia na academia e tal, ela, né, só quer ficar bonita e tal. Não. E aí, hoje, a gente tem, e outra academia, a gente tem outros tipos de exercício que você nem precisa estar frequentando a academia, né? Então, o que a gente tem de descoberta com relação ao exercício que mudou todo esse paradigma com relação à estética? Porque a gente tem esse fator também. Eu acho importante para a nossa saúde mental, para a nossa autoestima, mas o exercício, quando a gente contrai o nosso músculo, né? Então, toda vez que a gente fala, e aí a gente tem diferença entre atividade física e exercício. E aí, o exercício é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. Uma coisa que eu vejo muito, a pessoa fala assim, eu já trabalho fazendo esforço físico, eu não preciso fazer exercício. É verdade. E aí, explica isso pra gente, só pra pessoa entender. Existe um paradoxo, que chama paradoxo da atividade física, que os primeiros estudos mostrando benefícios do exercício na saúde foram justamente com trabalhadores que trabalhavam naqueles ônibus de 2 andares de Londres. E aí comparavam o motorista, que ficava o dia inteiro sentado num comportamento sedentário, e o trocador, que tinha que ficar subindo e descendo a escada para recolher o ticket. E aí, nesse estudo, eles viram o quê? Que o motorista tinha mais doenças do coração, angina, infarto, do que o cobrador, né? Que deslocava mais ali. Que deslocava. E fizeram mesmo com trabalhadores dos Correios, Post Office, e eles compararam a pessoa que ficava atendendo o telefone e o carteiro que ficava entregando carta. Então, basicamente. E aí viram. Só que se a gente pegar e acrescentar mais um grupo nesse estudo, o cara que fica sentado o dia inteiro, o cara que sobe e desce escada e o cara que faz exercício no lazer, o exercício no lazer está muito associado mais à saúde do que o exercício laboral. Por quê? O exercício laboral, você tem um estresse. Vamos supor que o ônibus lotou, o cara tem que subir e descer. Ele não vai ter um intervalo de descanso, ele vai ter uma ativação simpática. Isso pode aumentar a pressão dele, e inclusive tem estudos associando isso. Ano passado a gente teve vários estudos mostrando que a laboral pode aumentar o risco de demência. Então, não é todo exercício, começar por aí, né? A gente tem vários domínios diferentes. O domínio de deslocamento, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente usa a bicicleta ou vai a pé e se desloca fazendo atividade física, esse é melhor do que o laboral. Você acha que porque tem uma intenção também? Por exemplo, se você vai para o uso do deslocamento, eu lembro que na época do meu doutorado eu não conseguia exercitar em academia, porque eu tinha que ficar o dia todo na universidade e de noite dava aula. Aí eu parava o carro mais longe, porque eu estava estudando os 4 domínios de atividade física. Sim. Aí eu falava assim, eu vou fazer o deslocamento ativo, mas eu fazia com a intenção de andar mais mesmo. Você acha que isso modifica? Por exemplo, uma pessoa entra numa academia e fica no telefone na bicicleta para passar o tempo. E aí a outra faz assim, eu vou aproveitar que eu vou para academia, eu posso até fazer a reunião, mas eu estou indo com a intenção. Você acha que tem diferença isso? Ou não tem a ver com... Porque essa laboral, igual você explicou, eu concordo com você que tem coerência isso. Não porque eu estudei sobre isso, mas porque tem coerência mesmo. Esse estresse, a pessoa não está com a cabeça voltada para aquilo, né? Ela está submetida a outros fatores que colocam ela talvez mais em risco se bobear, né? Não, exatamente. E ela não está controlando a intensidade. Às vezes ela vai estar numa intensidade muito mais alta do que ela deveria. Ela não está controlando o descanso dela. A respiração, tipo, né? Hoje eu vou treinar, amanhã não. Eu sempre dou o exemplo de uma pessoa que foi lá em casa lavar um sofá. E ele ficou naquele esforço, lavando o sofá todo torto, a coluna torta. E eu ficava olhando aquilo e falei, gente, quantas vezes por semana que ele faz isso? Sabe? Então, assim, ainda tem isso, né? A questão da postura, da respiração, da concentração, do foco. Porque tem estudo, por exemplo, mostrando que quando você está com o celular, você faz uma intensidade mais baixa do que você deveria. Isso no caso da atividade no lazer, né? Mas voltando à questão da contração do músculo, antes a gente só pensava nessa questão mais estética. E aí a gente
teve esse estudo lá na década de 50, né, do Morris, Aham. que mostrou, acho que é 54 esse estudo, que mostrou isso, esse efeito benéfico. Depois a gente foi dividindo, hoje a gente tem vários estudos que estuda só o domínio do lazer. Por quê? Porque esses outros domínios, a gente não tem certeza se ele vai fazer Fica bem ou obscuro não, ainda, né? né? E aí, o que a gente tem hoje? Que quando a gente contrai o nosso músculo, e eu também sou meio contra falar movimente-se, porque às vezes a gente está contraindo o músculo sem se movimentar, que é a contração isométrica. Prancha, por exemplo, né? A Sim, gente sabe o tanto que é o esforço. é E aí verdade. eu sempre fico assim, não é bem movimento, porque eu posso estar ativando o músculo sem me... Aham. Inclusive pessoas que têm algum tipo de deficiência, enfim, Uhum. eles podem, às vezes, sem se movimentar, estar Tá ativando ali. esse músculo. Aham. Quando a gente ativa o músculo, a gente contrai esse músculo e a gente começa a liberar milhares de substâncias. E aí, cada uma dessas substâncias tem um efeito. Então, hoje a gente fica buscando a pílula do exercício, né? Volta e meia sai a reportagem lá. Tem a gente descobriu uma substância que tem o mesmo efeito que o exercício. A gente nunca vai descobrir. Porque teria que ser uma polipílula, porque ela vai agir no cérebro, vai agir no coração, vai agir no intestino. A gente Uhum. tem órgãos se comunicando, que a gente chama crosstalk, né? Então, é como se o músculo ligasse lá pro cérebro e falasse: o cérebro, ó, libera BDNF aí, porque eu tô fazendo exercício, ou libera irisina, libera outros fatores. E a gente tem milhares. Aí o povo fala, é irisina. Não, não é só irisina, a gente tem várias. E esse efeito é local, no órgão onde está acontecendo e também circulante. Então, assim, se a gente for juntar tudo E isso, deve ser no individual também, né? Por exemplo, assim, deve individual. olhar, deve ter alguma relação também com o histórico da pessoa, se ela já era muito ativa, se não era, uns liberam mais, menos, Com né? certeza. Às vezes tá modulando de um jeito, é igual microbiota, né? A gente tem as boas, as ruins, Isso. e vai mudando ali, dependendo da fase da sua vida. Se você tá... E aí vem os outros fatores, que não é só alimentação e exercício. Tem estresse, tem Sim. o sono. Então, tudo isso, né? E essas substâncias, eles denominaram de exercinas, né? Tem Uhum. muito estudo agora com esse termo. E exercina não é só uma proteína, uma molécula. A gente tem vários tipos de exercina. Às vezes é um gene que está expressando mais ou menos. Uhum. Tem a epigenética, então a gente tem estudo, às vezes, quando a avó faz exercício, o neto tem menos chance de ter doença metabólica ou Uhum. alteração metabólica. Então é um efeito assim. Fica inesgotável as chances de se estudar exercício e falar sobre ele. E por isso, graças a isso, a gente precisa de ter os pesquisadores trabalhando unificando, né, os seus conhecimentos nesse, talvez em uma exercina e suas repercussões. Mas é interessante o que você está falando, que me faz lembrar um pouco e associar, fazer analogia do que as pessoas chamam de dietas inflamatórias ou anti-inflamatórias, porque é como se você quer medicalizar o alimento, né? Então você acredita que fazer o shot de limão em jejum pode te desinflamar, porque você está tendo um ritual aí, né? Fazer em jejum e dentre outras repercussões que poderia ter, que às vezes nem é bom, por exemplo, quando os dentistas veem você usando É, um limão de manhã cedo, né? Na dentina. Mas fica parecendo que quando você faz um único uso de um alimento, ele fosse gerar inúmeras repercussões, sendo que a gente sabe que não existe um potencializador. Um exercício por si só, ou a forma como a pessoa faz, também imagino que vai gerar repercussões inúmeras na produção dessas substâncias e como elas vão agir, e a forma como você faz. Mas eu fico, assim, encantada, na verdade, de ver como que evoluiu, né? Porque faz a gente pensar de maneira diferente, igual você tá falando. Não vamos falar que é remédio, porque fica parecendo que é muito fácil de você colocar uma condição e isso vai ser igual para todo mundo, né? E não vai ser, vai ser. direto sai algum estudo, e aí a pessoa fala, isso eu já sei. Eu falei, você já sabe mesmo? Tá, mas qual que é a intensidade? Qual que é a duração? Qual que é o tipo de exercício? Então, Sim. assim, é isso que você falou. Hoje, as pesquisas estão mais direcionadas. Antes era fazer exercício, era contrair o músculo. Agora, não é qualquer contração, não. Se você fizer no trabalho, ela não vai ser tão boa quanto se você fizer no É muito lazer, interessante você estar falando né? isso. Para as Então, pessoas entenderem, né? Quando ela fala assim, meu trabalho, eu já faço exercício, né? isso é uma justificativa que ela não se justifica. Ô, Porque Deise, o que você muita estava gente me fala falando a isso. respeito da característica do tecido adiposo? Por exemplo, explica pra gente, porque assim, a gente vê muitas mulheres assim com medo de fazer musculação quando elas querem emagrecer, porque a gente tem esse estigma de que quer emagrecer, faça só aeróbicos, aumente o seu aeróbico.
E a gente sabe que emagrecimento não está relacionado com especificamente só o aeróbico. Explica um pouco nessa questão, assim, o aeróbico ele gasta mais caloria, mas isso quer dizer o quê? Ele gasta mais caloria, mas você vai emagrecer mais por isso? O que é a repercussão do tecido adiposo nesse sentido, né? Porque existem pessoas, os obesos que estão se exercitando, e ele é diferente do sedentário que não se exercita, mas é magro, por exemplo. Explica um pouco pra gente que a gente estava falando aqui nos bastidores, um pouquinho. Essa questão do tecido adiposo, quando a gente faz exercício, nosso tecido adiposo também é um órgão, né? E ele também se adapta ao exercício. Então, por exemplo, quando a gente fala que a gordura aumenta o risco de você ter problema do coração, uma das coisas é principalmente essa gordura abdominal. E aí vem, por exemplo, o IMC, que é muito frágil, porque ele não mede o quanto de gordura que você tem acumulada, por exemplo, né, na região do abdômen. E essa gordura, se fosse fácil assim, era só você tirar com lipo. Ah, vou tirar a gordura aqui com lipo, então reduzir meu risco. Mas é uma gordura que está lá entre os órgãos, você não consegue tirar com a lipo, né? Fora que a lipo tem outras questões que mostram que depois você tem uma tentativa de recuperar. Uma tentativa de recuperar, né? Isso. E aí a gente tem a questão, por exemplo, da musculação, eu acho que a gente tem menos estudos comparado com o aeróbico também, né? Então, esses estudos, por exemplo, de subir e descer a escada, do carteiro, é tudo exercício aeróbico. E o treino de força, ele sempre foi visto com mais cautela pelas pessoas, pela comunidade médica, porque o médico, ele tem um papel muito importante em aconselhar. Uma coisa é você chegar e falar com a pessoa, faz exercício. Outra coisa é o médico falar com a pessoa, faça exercício. Dá um peso. Né? É um peso muito maior, né? Sim. Então, a gente tem menos estudos com exercício de força, mas eu acho que na questão do emagrecimento, para a mulher principalmente, ela tem que pensar que quando a gente tem mais músculo, a nossa taxa metabólica de repouso é maior. Sim. Então, ganhar músculo vai te ajudar você a não ter que comer tão menos, né? Pra gente fazer o balanço. Então, se eu tenho 2.000 calorias por dia ali, para eu manter meu peso, se eu ingerir 1.000, eu vou ficar com 1.000 negativo e vou emagrecer. Sim. Agora, para você também fazer 1.000 de exercício, é muito coisa de exercício. Então, o ideal seria ajustar esses dois fatores. Eu acredito que essa questão da massa muscular é um fator super importante. A questão do remodelamento do tecido adiposo, o tecido adiposo, quando ele é sedentário, ele é mais inflamado. Ele é como se ele tivesse uma estrutura toda assim, desarrumada. E quando a gente faz exercício, a gente arruma aquela estrutura, a gente diminui esses componentes, porque o tecido adiposo não é só a célula de gordura, ele tem um tanto de célula, tem outros tecidos lá também, colágeno, enfim. Então, quando a gente faz exercício, a gente reorganiza esse tecido. Fora que o treino de força, ele também está associado a uma regulação da ingestão de alimento, dessa regulação dessa ingestão de alimento, né? E aí hormônios como a leptina também vão estar mais... como que a gente pode dizer? Eles vão estar modulando esses hormônios. Muitas vezes, a pessoa, quando faz exercício aeróbio muito intenso ou muito longo, ela aumenta a ingestão de caloria. Por quê? Porque existe essa modulação desses hormônios, né, que estão associados tanto a você ficar com fome, quanto na hora que você estiver comendo, você falar, não, agora eu já estou satisfeita, não preciso comer mais. Então, tem todos esses fatores. O ideal é a gente fazer exercício aeróbio, fazer o treino de força. Hoje, a gente tem várias diretrizes indicando treino de força, mas muito menos de que aeróbio. Se você colocar lá no PubMed, né, que é onde a gente procura artigo... Você fala no caso para emagrecer? Para emagrecer, a gente vai ter muito mais aeróbio. Por quê? Porque o exercício aeróbio começou antes, né? Mas a gente tem visto hoje várias recomendações, por exemplo, para cardiopatas, a gente teve uma recomendação que saiu em dezembro da Circulation, se não me engano, que é uma revista da American Heart Association, que é uma associação super respeitada na área de cardiologia, recomendando o treino de força para quem tem doença do coração, para quem tem aumento de risco. Antigamente, você falar para um cara que é hipertenso pegar peso, nossa. Sempre teve esse estigma, né, de que doenças do coração, nossa, não pode carregar peso, fazer esforço, né, e tudo. É lógico que tudo, eu acho que você tem que ter orientação de médico profissional de educação física, e não a pessoa fazer de qualquer jeito. Mas esse fator da mulher fazer mais o aeróbico, só para a gente poder reforçar isso aqui, quando você fala, né, que a musculação, o músculo está diretamente ligado ao metabolismo mesmo.
Então, quando você deixa de fazer um déficit tão importante na dieta e você consegue sustentar uma rotina no com exercícios, seja ele a musculação, mesclar isso com aeróbico, o que for, eu vejo de maneira muito mais sustentável, principalmente na minha prática clínica, mais possível da mulher conseguir atingir o emagrecimento, porque ela não precisa de fazer uma restrição tão acentuada, mas desde que ela consiga fazer essa musculação com uma constância. E esse que é um paradigma, assim, uma coisa muito difícil. A mulher, ela não gosta, ela não quer fazer, ou ela acha que ela vai ficar muito forte, né? Rápido, como se isso fosse fácil. E aí ela fica nessa questão de muito aeróbico, e como eu trabalho com indivíduos que são endurancers, né? Ou seja, todo endurance, ele o tempo inteiro, quando eu falo, Deise, fala assim: você tem fome? A pessoa tem fome o tempo inteiro. Porque as pessoas acham que treinar muito, né? Eu mesmo, quando eu pedalo, eu às vezes não tenho muita fome no dia, mas no dia seguinte, meu corpo tenta rever. Fala assim, minha amiga, você precisa me dar o que eu tô precisando. O que você gastou ontem, você não vai repor, né? Então é uma ilusão essa ideia de que muito aeróbico vai ser o melhor, porque você passa a ter muitas vezes uma desregulação quando você não é tão eficiente como um atleta, uma descompensação. Às vezes eu tendo mais fome, eu percebo isso muito num relato da prática clínica, né? E é engraçado que você falou essa questão do arranjo do tecido. Quando eu faço avaliação de composição corporal, o cliente ele fica muito preso em quanto que deu o percentual de gordura, né? Só que eu falo, olha, não se prenda a isso não. Eu tô te fazendo a avaliação, ou seja, o tato mesmo da própria espessura da dobra é totalmente diferente quando eu avalio um indivíduo que eu posso esquecer da história dele, mas a minha memória tátil é tão boa, porque eu tô há quase 30 anos fazendo isso aqui, que eu pego na pessoa, é quase cirúrgico. Mas assim, é tão nítido eu ver, e aí eu falo com o cliente, eu não preciso ver seu número, não. Eu já percebo pelo tato que tá mais desinflamado mesmo o tecido. E isso, na hora que a gente vai ver, a pessoa tá conseguindo fazer uma série de fatores da alimentação. Ela não tá perfeita, sabe? Mas ela tá mais constante. Então eu percebo claramente, né, que fique aqui claro que a gente quer que as pessoas encontrem esse equilíbrio, né, de tentar falar assim, olha, eu tô conseguindo achar uma prática de exercício que eu consigo sustentar, que eu gosto, que eu gosto também, que seja importante isso, e alimentação também que não seja essas coisas malucas, né? E aí eu até queria puxar esse assunto para a gente falar das repercussões da nossa vida social e que às vezes a gente sempre, você fala no seu perfil, às vezes a gente fala também, mas é muito engraçado assim, o que você acha, qual que é o desafio que você acha maior para emagrecer, que gera tanta polêmica e o desafio para ganhar massa? Por que é tão difícil para algumas pessoas emagrecer e por que é tão difícil e gera tanto isso, faça aquilo? E ganhar músculo, né? Porque eu acho que músculo é um tecido tão nobre, é difícil mesmo, né? Você ganhar. O pouco que você ganhar, comemore, porque você está fazendo por onde para aquilo acontecer. Mas por que você acha? Porque, assim, a gente vai falar das polêmicas que a gente discute nos bastidores da nossa vida, mas o que você acha que é tão desafiador o emagrecimento em si? Você acha que as pessoas fazem essa visão reducionista, tipo assim, porque elas querem encontrar um método único e a gente sabe que não é bem assim? Me explica um pouquinho, o que você pensa? Olha, eu acho que tem muito a ver. Hoje eu tenho uma visão diferente, apesar de eu ter toda essa formação de fisiologia e tudo. Mas eu fico pensando muito qual que é a relação que você tem com a comida, sabe? Tipo, desde quando você nasce, quando você é amamentado, não é? Tem tantas coisas, né, na sua infância, como que foi a introdução alimentar, como que foi essa relação. Quando você tá, por exemplo, triste, você come ou você para de comer? Geralmente, as nossas emoções, elas estão muito associadas à forma como a gente encara aquele alimento ali, né? E fora a questão social. Geralmente a gente sai para comer para comemorar, né? Então tem todos esses fatores que estão envolvidos nisso. Eu vejo que muitas vezes a gente precisa talvez trabalhar isso lá com psicólogo para poder ajustar essa questão da alimentação. E às vezes também só depois de muitos anos você começa a perceber, nossa, esse alimento, por exemplo, eu lembro daquela situação que aconteceu que eu tive, né, eu engordei, ou por exemplo, acontece muito, para mim, por exemplo, meu pai, quando ele morreu, foi uma morte súbita. E aí eu fiquei com aquilo na época, né? Eu já tinha perdido minha mãe, então ele era a única pessoa que eu tinha ali, né, mais próxima. E aí depois eu ganhei muito peso. E eu percebi,
depois que eu emagreci, que eu busquei alimentar melhor, que eu estava deprimida, aquilo não foi só aumento de ingesta, Sim. sabe? Foi uma fase da minha vida, e isso acontece muito. Tem um estudo também super legal, depois a gente pode deixar os links todos que eu estou Sim. comentando, que é um consenso, né, também se não me engano, do American Heart, mostrando que tem fases na nossa vida que a gente fica mais ou menos ativo. Então, por exemplo, quando a gente entra na escola, quando a gente separa, quando a gente casa, São as transições da vida. E eu acredito que a alimentação também está junto com isso, Totalmente. né? Então, a gente precisa reconhecer essas fases. E Sim. quando a gente começa a se conhecer melhor, a gente consegue identificar isso de uma maneira mais simples. Infelizmente, só quando a gente fica mais velho, que a gente começa a ver, nossa, nessa fase e tal, foi isso que tá. E aí, quando a gente reconhece, a gente consegue prevenir. Ah, não, eu tô muito estressada, eu tô me alimentando por conta de qual motivo, né? Por que eu comia mais do que eu precisava, talvez, ou menos, enfim. E aí eu acho que é uma conversa, assim, sem fim, porque cada pessoa vai ter uma característica diferente, né? Essas transições da vida, às vezes eu tenho os clientes que são fiéis, né, de muitos anos que eu acompanho, e eles falam assim, Jana, eu tentei pegar aquela dieta que eu fiz aquela vez lá atrás, e eu comecei a fazer, mas não consegui seguir mais 3 dias, naquela outra vez deu muito certo. E por que às vezes não dá? Porque a dieta ela é do presente para frente, porque aquele momento lá atrás, sua rotina, né? a sua conexão e a sua forma de vida com aquela alimentação, ela era de um jeito. Então você não consegue replicar aquele cenário. Você tem, às vezes, por exemplo, às vezes, igual você criou uma associação negativa, talvez, quando você perdeu seu pai lá com a alimentação, você tem sempre uma retomada da forma como você se alimentou daquele jeito, diferente, que até um psicólogo teria que estar aqui na nossa mesa para falar, né, um pouco mais sobre isso. Mas, assim, eu percebo claramente que essas transições da vida, a gente precisa reconhecer que elas envolvem mudanças, né? A menina na adolescência, que depois ela vai estudar. Quantos médicos eu atendo, principalmente médicos cuja carreira é muito grande, né? Ele precisa de estudar um tempo na medicina, depois fazer residência, depois fazer uma série de coisas que é muito longo. É muito comum a pessoa falar, Janaína, ou me perdi na alimentação, né? Onde que gera. Ou quando a pessoa casa, né? Então, eu acredito que desafios para emagrecimento, eles são eternos, uma vez que a pessoa tem algumas dificuldades, ela precisa de reconhecê-las e tentar buscar ajuda para poder conseguir contornar, porque muitas vezes a gente fica empurrando a poeira para debaixo do tapete. E aí vem a questão, Jana, da gente querer uma solução mágica. Sim. Porque vai ser muito mais difícil eu reconhecer isso, identificar isso, e ao longo de um tempo, porque às vezes você engordou ali durante anos. Se você pegar 2 quilos por ano, ao longo de 5 anos, você ganhou 10 quilos. Sim. E aí, de repente, sai uma pílula milagrosa que tem feito exercício, que em um mês você vai perder 8 quilos. Isso. Sabe? Então, eu acho que tem isso também, sabe? Da pessoa querer uma solução mágica para resolver um problema. Né? Exatamente. Um problema complexo. Ela quer resolver questões simples, como é que de uma maneira simples, questões que são complexas. Isso. Que tá aí na... É interessante que hoje eu recebi uma mensagem de uma cliente que ela mora em Londres e ela falou assim, Jana, aqui o Wegovy, né, que é a medicação, GLP-1, né? Isso. Eu consigo ter acesso, mas eu achei interessante. Primeiro ela me perguntou, ela nunca usou, ela falou, tem acesso, mas você acha válido ou não? E, na verdade, quando você toma um pensamento, eu até queria que você falasse sobre isso, você tem que lembrar que muitas vezes você está buscando esse atalho que vai fazer por você o que você... Só que se você não leva a sério, a gente sabe que é onde que vai cair nisso, na hora que você tira essa bengala, né? Inclusive, eu tô para estudar isso, eu tô querendo muito ver se... Eu não sei se você já leu, até te perguntar. Uhum. Quando a pessoa usa, por exemplo, um medicamento, né, que é o agonista do GLP-1, que está associado principalmente com essa sensação de saciedade, né? Sim. A pessoa vai comer menos porque ela começa a comer, ela não consegue continuar comendo, e aí ela vai diminuir a ingestão, e diminuindo a ingestão ela vai emagrecer. Quando ela tira isso, e aí eu queria saber se existem protocolos específicos, por quê?
Porque o off-label, ele está sendo utilizado para emagrecer, mas o uso mesmo que foi testado foi mais para questão de pré-diabetes, né? E tudo mais. Ou seja, é um uso contínuo, a pessoa vai tomar esse medicamento para o resto da vida. E essas pessoas que estão usando para perder 3, 4 quilos, será que quando elas tiram, porque elas não vão fazer um washout, elas não vão ir reduzindo a dose, porque geralmente nem no médico para começar a usar elas vão, Sim. E aí elas vão retirar de uma vez, como que será que o organismo dela vai, será que não vai ter um overeating aí, dela ter talvez um ganho maior do que quando ela... Da minha experiência prática clínica, e é importante aqui ficar claro que, por exemplo, uma coisa é a gente fazer os estudos em laboratório, e tudo controladinho, tudo a vida real. Né? Mas a gente conversa muito sobre a vida real, e eu no consultório recebo o cliente com a demanda dele, e eu preciso ter um embasamento científico para eu fazer a conduta mais responsável, talvez mais acertada. Baseada em evidência, né? Mas a gente sabe que a gente não tem nenhum fator de confusão sendo controlado muitas vezes. Está tudo misturado, né? Mas assim, eu te falo com toda certeza que eu tenho paciente que, como ela, me pergunta, e aí, Jana, o que você acha? Qual que é o seu pensamento sobre isso? E eu sou nutricionista, eu não posso nem entrar nem tirar a medicação. Então, eu não fiz prescrição, nada disso. Eu só falei para ela o meu ponto de vista, que é justamente isso aqui. Quando a gente, o indivíduo que nunca usou, as pessoas que usaram, mas usaram simplesmente, tipo, eu vou diminuir minha fome. E é interessante desde porque a gente já viu cenários de pessoas que são orientadas, inclusive, a parar de fazer exercício. A gente tem 30% da parcela da população no mundo que faz os 150 minutos por semana. Já é difícil, imagina, você para de fazer o exercício para você aguentar os efeitos colaterais de uma medicação. Nossa. Que muitas pessoas têm inúmeros efeitos, mas umas dominam bem melhor e outras não. Mas uma delas é ficar inapetente, a pessoa fica prostrada, porque ela para de comer. Tem o perfil do paciente que está usando medicação e ele fala, já que eu estou com pouco apetite, entre escolher comer certo e comer uma caixa de bis, eu vou escolher comer uma caixa de bis. E ela deve passar muito mal, inclusive, depois, mas, enfim, cada um faz a sua escolha, com base naquilo de fato que a gente está falando. Ela escolheu uma medicação que fez o efeito para ela. E aquele que vai usar com uma suposta recomendação. E, teoricamente, teria um acompanhamento, mas que a gente está vendo que é a minoria aqui no Brasil, muito com essa questão da estética. Esses indivíduos que já tiveram experiências, que hoje chegam até mim, eu pergunto, né? Você já usou medicação para emagrecimento? Quando a pessoa fala que quer perder gordura. Muitos falam hoje, né, de nomes aí das medicações, porém, também o relato do quê? Do reganho de peso, muito fácil. E acho válido, sim, pensar sobre isso. Por quê? Mesmo os pacientes, por exemplo, se a gente olhar essa medicação para diabetes, às vezes fala assim, usa-se 2 anos e meio, pelo menos, para você. Mas assim, eu não sei se está sendo controlado quando tira. E realmente as pessoas, quando tiram, elas ganham uma autonomia. Você que está no processo de emagrecimento e que está já com uma certa força emocional, a tendência é você começa a ficar mais permissivo na dieta. Então, o que acontece? Você começa a se desligar, só que o corpo ele tem um delay, você não ganha peso, por exemplo. Você começa a burlar a dieta, o exercício um pouquinho ali, porque você já está se sentindo mais magro e tal. Aí ele tem um delay, porque você já está no processo de quê? De balanço energético negativo. Aí, de repente, você começa a ganhar, comer, consumir, e aí você começa a ter o reganho de peso, de repente você assustou, você já ganhou. Uns vão ter um aceleramento desse reganho, outros vão ter menos. Mas isso é claro, eu percebo e acho válido se você estudar isso para você contar para a gente depois, porque talvez... Fora que tem um platô também, né? A pessoa toma medicação, vai chegar num momento que ela vai parar de perder também. Sim. Ela não vai perder para sempre, eternamente, né? É isso então, mesmo. Tem essa questão também que eu até tô para dar uma lida nisso, que eu acho um fator super interessante, até em termos, assim, de você... Como que você vai... Tanto o profissional de educação física quanto o nutricionista, chegou aquela pessoa que está na fase, ela usou e vai tirar, né? Porque até é um medicamento caro, é difícil a pessoa manter aquele medicamento por muito tempo, né? Então, assim, eu acho que todos esses fatores têm que ser levados em conta quando a pessoa decide tomar, sabe? Inclusive, ela toma medicação e não quer ir no nutricionista, nem tem um profissional para orientar ela, né? E aí não vejo o sentido disso também, né? Ela teria que ter um investimento nisso, né? Até na própria cirurgia bariátrica, a gente tem um reganho, né? Então, a gente tem uma perda de peso no primeiro ano. Sim. A partir de 1 ano e meio, a gente começa a ter esse reganho. Então, se essa pessoa não mudar o estilo de vida, não começar a fazer atividade física, não melhorar a alimentação, muitas mulheres, e isso tem relatos mesmo já,
né, na literatura, mostrando que elas podem retornar para o peso que elas estavam antes da cirurgia ou até mais. Sim. Então, toda estratégia que visa redução de peso, e aí tem uma coisa que eu estudei na graduação, não sei como que está estudo sobre isso, que é uma teoria do ponto pré-estabelecido. Você já ouviu falar? Não. Essa teoria do ponto pré-estabelecido, ele mostra que você tem um ponto pré-estabelecido de peso. Então, vamos supor que você tem 60 quilos. Você vai engordar ele para 62, vai emagrecer para 58, mas fica aquele range ali Uhum. pequeno. E o que abaixa esse ponto de 60 a média, para 55 é o exercício físico, porque o exercício físico altera todo esse seu metabolismo, aumenta a Uhum. massa muscular e tudo mais. Eu não sei como que tá isso, mas na época eu lembro que tinha no McArdle, no livro de Fisiologia do Exercício, mostrando que tinha essa teoria mostrando a importância do exercício. E aí vem estudos mostrando que o exercício é muito importante para a manutenção do peso, né? Então, às vezes, pode ser que você não consiga fazer um déficit de 1.000 calorias sem fazer a dieta junto. Sim. Mas, ao longo prazo, se você não fizer exercício, você não consegue manter, né? Então, é mais fácil você manter quando você está ativo. Claro. Para a gente fechar começar a fechar nossas considerações, as aberrações, elas a gente vê todo dia, né? E é o que você falou, essa tendência de receitar. A gente discute muito sobre as dietas, os tipos de dietas. Então, assim, quando você fala, antes a gente pensar sobre o tema dieta ou exercício que manda, a primeira coisa que eu acho que a gente devia pensar é se você está fazendo realmente a dieta e o exercício. Só que a dieta, ela tem um peso, esse nome, né? É. Dieta fica parecendo que você nunca pode errar e que é sempre sofrer, pagar penitência. Agora usa muito plano, né? Plano alimentar. Plano alimentar. Vou fazer Isso. meu É plano. um plano alimentar. E nada mais é do que, quando eu falo do óbvio que funciona, que seria as pessoas tentarem, em vez de ter uma receita, ela tentar ajustar a alimentação, um rearranjo da alimentação, mas é desafiador mesmo conseguir isso. Por quê? Porque a gente tem o contexto social, você não vive disso, você tem vontades, a gente tem vontade, né? A nutricionista calculou para mim, mas eu tô com vontade de comer outra coisa. E muitas vezes você não entende por que você tá tendo aquela vontade, né? Então, muitas vezes você tem que manifestar para o profissional mesmo, assim como falar assim, pô, eu tô fazendo esse exercício, mas eu não tô gostando dele. É importante a gente gostar de fazer aquilo, porque senão a sua adesão fica muito pequena, né? Mas o que eu tenho visto hoje são um comércio potente também, com nomes, né? Por exemplo, você tem lá o treino funcional com esse nome, assim como o alimento funcional. E de fato existe o exercício funcional e o alimento funcional. Só que esses nomes, né, integrativo, você vai lá no profissional que ele trabalha com a medicina integrativa, a nutri-endocrinologia, com nomes que são colocados de maneira bonita num diálogo de pessoas com boa oratória, e que convencem quando você está numa fragilidade, né? Você está, às vezes, eu tenho mais de 40 anos, eu estou sentindo mudanças hormonais no meu corpo, eu não estou me sentindo muito legal, que você fica sendo um alvo fácil dessa indústria, né? Com endometriose, com síndrome do ovário policístico, que vem um profissional e fala assim, você precisa de uma dieta anti-inflamatória. Né? Eu vejo um mercado muito potente, até mesmo a venda de alimentos sem lactose. A gente já discutiu entre a gente ali. Você viu recentemente um documentário das dietas, né, que induz muito a você falar assim, corta-se lácteos, vire vegano. Né? Quantas pessoas viram lá a dieta dos gladiadores e falaram, nossa, eu preciso ver, porque você fica motivado de ver. Então, eu acho um que a gente discurso muito podia. pesado, Eu né? queria muito que você falasse o seu ponto de vista, igual a gente discute mesmo. Como as pessoas podem tentar filtrar, sabe? Eu teve uma cliente que me mandou agora essa semana uma mensagem. Ela falou: Jana, me falaram que eu tenho que tomar hora pronobis. Eu falei: tomar hora Tomar. pronobis? Tomar hora pronobis. Ela falou: é. Aí quando eu fui ver, se você digitar, você vê inúmeras cápsulas hora pronobis em pó. Sendo que ela tá tendo um processo de emagrecimento assim super legal. Ela tem 66 anos, ela nunca tinha comido pão com ovo na vida dela, de tanto fazer dieta na vida. E ela tá assim, com autonomia nutricional, já tem mais de um ano aí fazendo tudo bonitinho. Eu falei assim: você tem certeza que você precisa de ter algo? Porque é natural, mas natural não vai. Você vai gastar com isso para quê? Né? Então, por que a pessoa fica sendo alvo fácil? E o que você acha? Como que a pessoa, o nosso ouvinte, podia se comportar, né? Ele tem que o quê? O que ele faz? Aquele primeiro impulso, falar assim, eu vi isso no Instagram e eu vou... o que eu tenho que fazer, né? Como é que você falaria pra gente fazer esse fechamento aqui? Nossa, essa pergunta foi sensacional, porque eu acho que
a gente decidir sobre algo para nossa saúde, e hoje a rede social tá cheia de informação, a gente precisa. Aí você fala assim: ah, mas todo mundo tem acesso à informação. Mas hoje, a gente viu na pandemia. Artigo científico, tá cheio de artigo científico ruim, em revista ruim, revista predatória, né? Que você paga e publica, não tem revisão. Então, eu acho que isso está muito associado ao letramento científico da população, sabe? Eu acho que. E aí vem até essa questão que eu busquei durante a pandemia, uma formação em comunicação pública da ciência. Que até eu fiz o curso todo, Jana. Só que aí eu estava como pós-doc na UFMG e eles não puderam fazer minha matrícula. E eu estou fazendo a seleção de novo, mas eu já fiz todas as disciplinas e preciso finalizar meu TCC, que eu estou pensando em fazer sobre pílula do exercício, né? E aí vem esse fator. Nós, profissionais de saúde, aprender a comunicar com as pessoas. Porque muitas vezes a gente fala difícil e tal, e a pessoa que é persuasiva fala: ah, mas tem um estudo que mostra que o resveratrol aumenta o tempo de exercício. Aí você vai ver o estudo com camundongo, mas será que isso vai acontecer com o humano? E as pessoas... Quando ela cita o estudo mesmo. Quando cita o estudo, né? Porque às vezes ela só fala, há estudos, né? Há estudos, né? Quando fala há estudos, todo mundo já... Ó, tem estudo. Então, assim, eu acho importante esse letramento da população, sabe? Por exemplo, a questão do Ora Pro Nobis, né? A gente sabe que hoje, no Guia Alimentar, né, que é um guia super respeitado aí, né? O guia brasileiro fala muito da questão dos alimentos processados, né? E aí, se você for ver processado, você está processando ali o Ora Pro Nobis, você não está ingerindo. Então, assim, todo esse fator, essa questão dos diet, fit, low carb, a maioria você vê que são produtos que estão numa embalagem. Então, só daí você vê que é um alimento processado. Então, o fato de ser alimento processado já está contra o que a recomendação, né, do guia alimentar traz. Então, e aí vem a questão também do letramento científico. Eu acho muito importante a gente seguir perfis de referência, sabe? De pessoas que ajudam a explicar um estudo, né? Quando é estudo, por exemplo, de associação, que não traz causa e efeito. Na pandemia, a gente viu muito isso. Eu participei de um estudo que mostrava que quem fazia atividade física tinha menor risco de ter Covid grave. Foi um estudo nacional, mas a gente teve outros estudos assim, e juntando, teve uma meta-análise com, se não me engano, chegava a bilhões de pessoas mostrando que sim, quem fazia atividade física tinha menor risco. Mas é uma associação. E aí é diferente de você fazer um estudo onde você pega as pessoas, põe ela para fazer exercício, submete elas à infecção com vírus e mostra, entendeu? Então, diferente, aí, né? É causa e efeito. Isso. Então, tá, é legal o estudo de associação? Mas a gente precisa de outros estudos para mostrar evidência científica. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas você não acha que é muito difícil de uma pessoa leiga totalmente ela conseguir, porque esse letramento científico eu acho difícil até para quando a gente faz o mestrado, a gente fica mais esperta nisso e é difícil. É difícil. Mas assim, se ela se depara com o seu perfil e ela não entende, um leigo, muito leigo, porque você atrai um público muito específico que gosta desse e precisa desse conteúdo, né? Mas ela vê uma palavra muito difícil, ela tende a recuar aquela informação e ela vai para aquele que fala, estudos, que se você toma a Ora Pro Nobis 3 vezes ao dia, né, por exemplo, você consegue emagrecer. E ela cai e fica alvo fácil daquela informação. Então, eu acho que as pessoas perguntarem para pessoas, né, que igual... Como ela fez com você. Igual chegar para você e falar, Deise, que você viu essa matéria? Porque você tem esse cuidado, né? Lógico que tem pessoas que nem respondem, porque às vezes tem um volume sei lá, uma demanda muito grande, mas enfim, eu acho que isso é uma forma... procurar informação, né? Antes ela agir no impulso, mas às vezes a pessoa está tão desesperada que eu vejo ela agindo no impulso. E a gente viu recente, a gente até discutiu, né? Uma influencer falando, olha, eu fui salva por uma profissional que me tirou todo o glúten, alimento. Foi. E ela ficou sendo um alvo fácil, defende, né, a questão de estou acima do peso e tá tudo bem, mas a gente não tá vendo aquilo na real, né? A gente tá vendo a pessoa fazendo uma dieta restrita e se submetendo ao que é o comum, o que todo mundo faz, né? Fazendo aquela restrição severa, fazendo exercício. Você nem sabe se é o exercício mesmo, ou se é dieta, né? Mas, pra gente concluir, Deise, eu queria muito agradecer sua presença aqui, porque a gente podia conversar
Horas. sobre outros fatores, né? Eu acho que até alguns aqui faltaram. Mas qual que é a sua mensagem final para quem nos escuta, principalmente pensando nesse contexto? Eu quero emagrecer, quero ganhar massa muscular, o exercício em si. Qual que é a sua mensagem final que você falaria para os nossos ouvintes? Ou se você quiser deixar para as pessoas, né, seguirem seu perfil, fale também sobre isso. Mas para a gente finalizar, e eu agradeço imensamente a sua colaboração comigo, que a nossa parceria seja eterna, viu, minha amiga? Ah, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui. Então, eu acho que a gente vai ter duas pessoas, dois públicos um pouco assim separados que vão ouvir a gente, né, nesse podcast. Um que é o público que realmente quer emagrecer e está querendo dica prática. Para esse público, eu gostaria de deixar a mensagem de que cuidado com coisas milagrosas, muito rápida, bom. perder peso rápido. Então, isso já acende um alerta, né? Eu acho que é importante você ter uma adesão e lembrar sempre que, às vezes, você chegou nesse peso ao longo de vários anos, identificar esses gatilhos, né, que a gente comentou, Sim. né, essas questões todas. Para um profissional de saúde que está ouvindo a gente, eu queria fazer um convite que essas pessoas tentem produzir mais conteúdos científicos e tentar informar a população. Por quê? A gente tem muito mais pessoas desinformando a população do que informando. Então, a gente precisa de vocês. Por mais que você fale, não, já tem gente mais... Não, eu acho importante a gente começar. E aí você comentou, né, que eu tenho facilidade de fazer um post e tal. Isso é treino. É a mesma coisa quando a gente treina o nosso músculo, ele cresce. Verdade. Demora para crescer, mas ele cresce. E cada dia que você treina, você vai melhorando. Então, para vocês, profissionais de saúde, produzam conteúdo, né? Eu tô lá no Instagram, eu sempre respondo. Quando me mandam mensagem, precisar de alguma dica, alguma coisa, direto. Eu recebi uma mensagem, Jana, de uma pessoa que assistiu uma palestra minha lá em Cuiabá, no Congresso Brasileiro de Hipertensão, da Sociedade Brasileira de Hipertensão, e ela é do Equador. E ela me mandou uma mensagem falando assim: Deise, eu queria muito fazer um perfil igual o seu no Equador. Que dica que você me dá? Então, eu falei com ela a importância da comunicação simples, e eu acho que nós, profissionais de saúde, a gente tende a falar difícil, e o falar difícil chama muita atenção, mas, na verdade, as pessoas precisam de simplificar e trazer conteúdo de qualidade sem esse viés, que eu falei que eu morro de medo de ter o viés do exercício, sabe? De achar que o exercício é milagroso, né? Então, essa dica que eu deixo aí para vocês. Deise, muito obrigada, minha querida. Foi ótimo. Eu achei que você fechou com chave de ouro. Ah, né? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigadão. Um beijo. Até o próximo, gente. Jana Cast. Beijão.